Tem dias em que tudo parece estar fora do lugar. Você liga a televisão e ouve sobre mais uma crise. Abre o aplicativo de notícias e lá estão elas. Taxas subindo, instabilidade econômica, conflitos se espalhando. O mundo lá fora, cada vez mais imprevisível. E dentro da gente, um sentimento silencioso de insegurança tenta se instalar. É nesse cenário que surge uma verdade que atravessa séculos e que hoje pode ser a rocha onde você vai apoiar seus pés. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa frase, que abre o Salmo 46, é mais do que poesia. É um lembrete vivo, uma âncora para quem sente que está sendo arrastado por marés emocionais. E o mais impressionante é que essa promessa não fala de um futuro distante. Ela não diz que Deus vai ser refúgio um dia. Ela afirma que Ele é, aqui e agora, presente, atuante, confiável. Não dá para negar que vivemos tempos intensos. Muitos tentam buscar segurança em números, previsões de mercado, estratégias de investimento. Outros se agarram ao que é passageiro, fama, status, reconhecimento social. Mas o que acontece quando tudo isso balança? Quando os pilares externos mostram que não são tão firmes quanto pareciam? É exatamente aí que entra o verdadeiro segredo da estabilidade. Uma mente treinada na convicção de que não está sozinha. Napoleon Hill, conhecido pelos estudos sobre sucesso e crescimento pessoal, já dizia que nenhuma crise vem sem carregar dentro de si uma semente de crescimento. Mas essa semente não germina no solo do medo. Ela só floresce quando cultivada, com fé, foco e visão clara. E aqui está o ponto de encontro entre o Salmo 46 e os ensinamentos de Hill. Ambos falam sobre um estado interior de confiança que supera qualquer tumulto externo. Quando o salmista declara que Deus é fortaleza, ele está afirmando que há um lugar dentro de cada um de nós onde o caos não entra. É um tipo de segurança que não depende de boletins econômicos ou de quem está no poder. É a paz que não precisa de motivos para existir, porque vem de uma fonte que não muda, mesmo quando tudo ao redor muda. E essa fonte é espiritual, mas se reflete de forma prática nas decisões, na forma como você lida com problemas, no jeito como você escolhe reagir às más notícias. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não uma fé abstrata, mas uma força que guia ações. Uma fé que te faz levantar cedo, manter o foco, dizer não para o medo e sim para o propósito. Essa fé transforma preocupações em disciplina, transforma a dúvida em movimento e transforma sonhos em metas concretas. Você pode até estar num momento em que se sente pequeno diante dos desafios. Mas lembra, ninguém prospera de verdade colocando sua confiança em coisas instáveis. O dinheiro pode subir e descer, as oportunidades podem mudar de endereço. Mas quando você constrói sua base sobre a certeza de que há um plano maior te sustentando, você ganha algo que pouca gente tem: tranquilidade no meio do furacão. E essa tranquilidade não é sinônimo de passividade. Pelo contrário, é exatamente ela que te dá forças para agir com coragem quando muitos estão paralisados. A pessoa que entende que sua fortaleza está em Deus não entra em pânico quando os ventos fortes sopram. Ela se posiciona, ela observa, ela age com inteligência, porque sabe que não está à mercê do acaso. Essa é a grande virada de chave que o Salmo 46 propõe: mudar o centro da sua confiança. Sair do modo tentar controlar tudo e entrar no modo caminhar, com fé e propósito. E isso, meu amigo, minha amiga, muda tudo. Porque o que você constrói com esse tipo de mentalidade não é frágil. Pelo contrário, é resistente, é duradouro. Tem gente que olha para a fé como se fosse apenas algo espiritual, etéreo, sem relação com a vida prática. Mas o que
Napoleon Hill mostrou, e o que a Bíblia confirma, é que a fé é, na verdade, a força mais concreta que existe. É ela que determina o quanto você consegue enxergar além do caos. É ela que te dá combustível para continuar mesmo quando tudo parece dizer pare. É ela que transforma momentos difíceis em pontos de virada. Então, se você sente que sua vida está em um momento turbulento, esse vídeo pode ser exatamente o que você precisava ouvir. E eu quero que você reflita com carinho onde está a sua base, onde você tem construído seus planos, porque se não for numa fundação firme, o risco de tudo desabar é grande. Mas se for no refúgio verdadeiro, na fortaleza que não se move, então você pode ter certeza, você não será abalado. Já parou para pensar no que separa quem afunda durante uma crise e quem cresce justamente nesses momentos? Pode parecer sorte, pode parecer coincidência, mas na verdade não é nenhuma dessas coisas. O verdadeiro divisor está dentro da cabeça, e mais ainda no que essa mente acredita e como ela escolhe responder quando tudo parece ruir. Salmo 46 nos entrega uma verdade que, se você internalizar, vai mudar a forma como você encara seus próprios desafios. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no coração dos mares, não temeremos. É forte, é direto e é transformador. Mas como viver isso de verdade? Como olhar para o caos ao redor e dizer, eu não tenho medo? A resposta começa com um reposicionamento de onde você coloca seu foco. A maioria das pessoas aprendeu a buscar segurança fora, no salário fixo, na conta bancária, nas promessas de estabilidade do sistema. Mas quando tudo isso se desfaz, como já aconteceu tantas vezes na história, o que sobra? Sobra a mente. Sobra o que foi construído internamente, e quem aprendeu a cultivar uma mentalidade forte, baseada em princípios eternos, é quem atravessa as tempestades com os pés firmes. Napoleon Hill dizia que o que destrói as pessoas nas crises não é a crise em si, é o medo, o pânico, a forma como a mente delas responde à instabilidade. E é justamente por isso que o Salmo 46 é tão poderoso. Ele antecipa o caos, mas aponta para uma resposta diferente da reação comum. Ele ensina a não ceder ao medo, mesmo que tudo desmorone. Isso não é otimismo vazio, é fé estruturada. É uma mente treinada para operar com clareza quando a maioria está travada. Quando você internaliza que sua segurança não vem das circunstâncias, mas de algo maior, você para de viver sob o comando das notícias, dos boatos, da ansiedade coletiva. Você passa a viver guiado por um eixo mais profundo, mais sólido. E isso te dá uma vantagem absurda. Quer ver como isso muda tudo na prática? A pessoa dominada pelo medo toma decisões apressadas, vende tudo no pânico, sai de projetos promissores, fecha oportunidades com base em suposições. Já quem tem fé verdadeira, quem está com a mente alinhada com algo superior, age com estratégia, observa, calcula, respira fundo, sabe que o momento difícil é uma ponte, não um fim. A mente que prospera em tempos difíceis não é mágica, ela é cultivada, é uma construção. E tudo começa com a consciência de que existe um centro de estabilidade que você pode acessar, um lugar dentro de você onde Deus habita. E onde Deus está, diz o versículo, não haverá abalo. Mas não se trata só de saber isso com a cabeça. É preciso sentir, é preciso aplicar. Por isso, o termo fé aplicada é tão poderoso. Ele combina o espiritual com o prático. Com essa fé, você age. Você continua estudando, mesmo quando os resultados não aparecem. Você segue plantando, mesmo quando o solo parece seco. Porque no fundo você sabe, a colheita não depende só do clima. Ela depende da constância, e isso se conecta diretamente com os princípios de Hill, que afirmava: a mente humana é o maior ativo que existe.
E mais, dizia que uma mente desorganizada pelo medo nunca constrói nada sólido. Por isso, o convite de hoje é: em vez de temer, alinhe-se. Em vez de recuar, firme-se. Em vez de duvidar, acredite no que está acima do que os olhos enxergam. Quando você age com fé em tempos de crise, você planta onde ninguém quer plantar. E depois colhe onde muitos achavam que nada nasceria. A Bíblia mostra isso com clareza, e a história dos grandes empreendedores também. Prosperidade em tempos difíceis não é impossível. Ela é uma escolha, uma atitude, um alinhamento interno. Se você chegou até aqui nesse vídeo, talvez esteja buscando justamente esse tipo de força. Então, eu quero te fazer um convite simples, mas profundo. Escreva aqui nos comentários uma frase para fortalecer essa verdade dentro de você. Digite: Deus está no controle. Isso não é só uma frase bonita. É uma declaração espiritual e psicológica de que você está reposicionando a sua base. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita e já se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos conteúdos que vão aprofundar ainda mais esse tema e te ajudar a prosperar mesmo quando tudo à sua volta parecer desmoronar. E claro, me diz aqui embaixo, você já viveu uma situação em que parecia que tudo ia dar errado, mas conseguiu vencer por causa da sua fé? Compartilha com a gente, porque o seu relato pode ser a inspiração que alguém precisa hoje. Em meio a tantos desafios que o mundo oferece, seja no campo emocional, financeiro ou espiritual, uma das maiores confusões que muita gente faz é achar que a abundância está do lado de fora. Mas o Salmo 46, lá no versículo 4, entrega uma chave que muda completamente essa visão. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa imagem, por mais simbólica que pareça, é uma revelação profunda sobre como funciona a verdadeira provisão. Esse rio representa algo constante, algo que flui mesmo quando tudo em volta está seco, em crise, em escassez. Mas o detalhe mais importante está na localização desse rio. Ele não está no mundo lá fora. Ele está dentro da cidade de Deus, dentro do santuário, dentro de quem vive alinhado com o divino. Ou seja, o que alegra a alma, o que gera clareza, criatividade, paz e até mesmo prosperidade financeira, nasce por dentro, nunca por fora. Quantas pessoas você conhece que, mesmo com dinheiro entrando, continuam com a sensação de escassez? Que vivem inseguras, ansiosas, com medo de perder tudo? Isso acontece porque estão desconectadas da fonte. Elas recebem, mas não retêm, ganham, mas não prosperam. E o motivo é simples: por dentro ainda há um vazio. A mente está desalinhada com o fluxo do rio. Napoleon Hill traduziu isso com outras palavras. No livro Pense e Enriqueça, ele chama essa fonte de inteligência infinita, um lugar invisível, mas real, de onde vêm ideias, soluções, coragem e visão. E ele era enfático: só acessa essa fonte quem tem uma mente calma, focada e orientada por um propósito maior. É o mesmo que o salmista disse com poesia, Hill disse com lógica. Mas ambos apontam para a mesma direção. A abundância verdadeira não começa na bolsa de valores, no salário ou nos negócios. Ela começa na sua mente e no seu espírito, conectados à fonte certa. Quando você entende isso, o jogo muda, porque, em vez de gastar toda a sua energia tentando controlar o incontrolável, você começa a fortalecer aquilo que, de fato, pode transformar sua realidade, o seu interior. Você para de correr atrás do que falta e começa a cultivar o que transborda. E isso te coloca num estado muito mais poderoso, onde as oportunidades aparecem, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como enxerga, escolhe e age. Sabe aquela pessoa que sempre parece estar em paz, mesmo quando o caos está à solta?
Aquela que, mesmo em tempos difíceis, continua avançando, investindo, criando, crescendo. Essa pessoa não tem um segredo oculto. Ela tem uma conexão firme com esse rio interior. Ela sabe que enquanto o mundo entra em colapso, há uma fonte dentro dela que não seca, que não falha, que continua fluindo porque está ancorada em Deus. E aqui está uma verdade forte, mas necessária de ouvir. Quem busca prosperidade só do lado de fora está sempre vulnerável. Mas quem constrói por dentro cria uma base que o mundo não pode derrubar. Não importa se o dólar sobe ou cai, se a inflação bate recorde ou se o mercado vira de ponta cabeça. O que sustenta a mente estável e a vida próspera é essa fonte interior. E mais, a paz que vem dessa conexão com Deus, com esse rio de clareza e sabedoria, gera decisões mais inteligentes. Você passa a investir com consciência, a gastar com propósito, a recusar oportunidades que parecem boas, mas que estão fora do seu alinhamento, a dizer não ao que desvia e sim ao que edifica. Isso é o oposto da mentalidade impulsiva que age por escassez. É uma postura de quem vive no fluxo do rio, com serenidade, coragem e visão. Por isso, se você sente que sua vida está em constante tensão, se a ansiedade tem te sabotado, se mesmo conquistando algumas vitórias, você ainda se sente esgotado, talvez esteja faltando essa conexão. Talvez você esteja tentando prosperar com um balde furado, sem antes cuidar da fonte interior. E aqui vai uma reflexão prática. Como está a sua rotina de silêncio, de oração, de escuta interior? Porque é nesse silêncio que o rio começa a brotar. Napoleon Hill chamava isso de momento de concentração. A Bíblia chama de lugar secreto, mas o princípio é o mesmo. Sem essa pausa, sem esse reencontro com o seu centro, a mente continua poluída. E onde há poluição mental, não há espaço para clareza, nem para prosperidade. Por isso, nesse exato momento, talvez o maior presente que você pode se dar é parar por uns minutos e dizer para si mesmo: eu quero me reconectar com a fonte. Eu quero deixar de operar na escassez e começar a viver no fluxo da abundância. Porque isso é possível, isso é real. E isso começa com uma decisão. E antes de seguirmos para a próxima parte, quero reforçar algo importante. Se essa mensagem está mexendo com você de alguma forma, aproveita e se inscreve no canal. Não é só para acompanhar os vídeos. É para se manter num ambiente que fortalece a sua fé, a sua mente e o seu propósito. E deixa aqui nos comentários. Você já teve algum momento em que sentiu essa paz, esse fluxo interno mesmo com tudo desabando ao redor? Compartilha com a gente. Sua história pode acender a fé de outra pessoa aqui agora. A vida corre, as responsabilidades se empilham, as vozes ao redor gritam o tempo todo: faça mais, corra, não perca tempo, você vai ficar para trás. É um bombardeio constante. Mas aí vem o versículo 10 do Salmo 46 como um bálsamo, como um comando que quebra todo esse ruído. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é só bonito, ele é profundo, ele não é apenas espiritual. É uma estratégia de sobrevivência emocional e um mapa para a verdadeira prosperidade. Em um mundo onde todo mundo parece correndo no automático, quem aprende a aquietar-se, quem desenvolve a capacidade de silenciar o barulho exterior para ouvir a direção interior, acessa um lugar de poder que a maioria nunca sequer imagina. Napoleon Hill, no seu clássico Pense e Enriqueça, fala exatamente sobre isso. Ele diz que os momentos mais criativos, mais ricos em ideias, mais decisivos para o sucesso, não nascem no meio do barulho. Nascem no silêncio. Nascem quando você se desliga das influências externas e se conecta com algo maior. Ele chamava isso de inteligência infinita. A Bíblia chama de presença de Deus.
E é aqui que tudo se une. O Salmo 46 e os ensinamentos sobre sucesso e riqueza. Porque no final das contas, a estabilidade que todo mundo procura, seja no casamento, na saúde, nas finanças ou nos negócios, não nasce da velocidade, nasce do alinhamento. E o alinhamento só é possível quando você se aquieta. Quando o texto diz, aquietai-vos. Ele está dizendo para parar de correr atrás do vento, para parar de tomar decisões pelo medo, para parar de alimentar sua mente com ruído, com excesso de informação, com comparações, porque tudo isso te tira do seu eixo, tudo isso rouba sua clareza, e sem clareza não há direção, e sem direção não há prosperidade. E veja bem, aquietar-se não é o mesmo que cruzar os braços, não é se conformar, muito menos se esconder. É, na verdade, a atitude mais ousada que alguém pode tomar num mundo que só valoriza o movimento. Aquietar-se é dizer, eu confio. É declarar com sua postura que você sabe quem está no controle, que você não precisa responder ao caos com desespero, mas com propósito. Você já reparou que as maiores decisões da sua vida, aquelas que realmente mudaram o jogo, não foram tomadas no impulso? Foram tomadas em momentos de calma, de clareza, de conexão com algo maior. E é exatamente isso que o Salmo propõe. Quando Deus diz, sabei que eu sou Deus, Ele está chamando você para lembrar quem está no comando. Está pedindo que você tire o foco do problema e coloque na fonte. Está dizendo que antes de agir é preciso estar centrado. Antes de correr é preciso estar posicionado. E antes de decidir, é preciso estar consciente de quem guia seus passos. Quantas pessoas hoje vivem dominadas pela ansiedade, pela pressa, pelo medo do que pode acontecer amanhã? Vivem em guerra dentro da própria mente, e o reflexo disso é visível. Relacionamentos frágeis, decisões ruins, finanças bagunçadas, falta de propósito. Tudo porque estão tentando construir uma vida próspera com uma mente em colapso. Mas quem entende o princípio do Salmo 46 vive de outro jeito. Aprende a criar momentos diários de silêncio, momentos para orar, meditar, respirar, se alinhar. E nesses momentos surgem as ideias que mudam tudo. A estratégia certa, a coragem que parecia perdida. A paz que ilumina o próximo passo. Prosperidade não nasce da agitação. Ela nasce da mente aquietada, da alma centrada e do coração que confia. E o resultado disso é incrível. Quando você se conecta com Deus, quando coloca Ele no centro, o medo perde força, a dúvida enfraquece e a sua capacidade de agir com sabedoria aumenta exponencialmente. Você começa a dizer sim para oportunidades certas e não para distrações que só te afastavam do seu destino. Você começa a ver o dinheiro de forma diferente, como ferramenta, não como ídolo, como recurso, não como obsessão. E isso muda tudo. A Bíblia diz, Deus está no meio dela, não será abalada. E essa é a promessa final para você hoje. Se Deus estiver no centro da sua vida, da sua mente, dos seus projetos e da sua visão de futuro, então você não será abalado, mesmo que o mundo entre em colapso, mesmo que os ventos soprem forte, mesmo que tudo ao redor grite, desista. Você vai permanecer firme, porque a sua raiz não está no que muda, está no que é eterno. Agora, para finalizar, eu quero te convidar a fazer um pacto contigo mesmo. Um compromisso silencioso, mas transformador. A partir de hoje, escolha criar espaço para se aquietar todos os dias. Escolha se reconectar com a fonte, lembrar de quem você é e de quem está te guiando. Isso não só vai mudar seu estado emocional, vai mudar sua vida inteira. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, aproveite esse momento para se inscrever aqui no canal, se ainda não fez isso. Não só para receber novos vídeos, mas para
Se manter conectado com esse tipo de conteúdo que fortalece, que direciona e que edifica. E comenta aqui embaixo o que você vai fazer a partir de hoje para aquietar sua mente e realinhar seu coração com a paz de Deus. Compartilha, porque sua atitude pode inspirar outras pessoas também.